Também não dá para ficar esperando quem chega muito atrasado. Caso minha internet trave, estou na roça, eu dou um jeito de ligar 4G, o que for. Quase todos aí me conhecem, tá? Meu nome é Rodrigo, eu sou formado em Viçosa, Educação Física, já lido há 16 anos com atividade física, já tive vários acertos, já tive vários erros e acredito que mais acertos. E com o decorrer... Pai, mexe aí, que você está parado. Aí. Eu pensei que está travado. Não. E durante todo mundo que me conhece há muitos anos, vários me seguem há mais de 8 anos, 9, sabe que eu sempre fui para o lado da educação física, de perda de peso, saúde. Hoje, muito afinco no CrossFit, ou totalmente, levando sempre o CrossFit para o lado da saúde. Sim, a gente não tira estética, eu sou ligado a isso, o meu público. Então, a gente sempre está preocupado com bem-estar, com qual a consequência que pode trazer uma má ingestão de alimentos e assim sucessivamente. Lógico que hoje a gente escuta agora, está escutando mais do que nunca, ainda mais agora na Covid, que quem não tem saúde, quem está com obesidade, quem tem diabetes, etc., tem maior risco. E o Bruno, que é um dos coaches comportamentais, que dá até assessoria para nós do Aliança, que é muito amigo meu, me deu um toque nesse momento, falando: Rodrigo, nós estamos precisando de chacoalhar. E aí que me veio a ideia, junto com todos os coaches que estão aí presentes, e com a ajuda aí também do meu pai, um projeto fitness. Durante esses 16 anos, ou nos últimos 10 anos, quem me acompanha, eu já fiz mais de 50 projetos fitness, onde que a gente teve vários resultados ótimos, mas também cometemos alguns erros, ou as próprias pessoas, que é o normal, iam se tropeçando e desistindo. Então, esse projeto veio de uma maneira inovadora, tentando trazer resultado para vocês, cada vez mais. Quem está aí, o Charles aí que está ajudando na gravação, acho que o Bruno deve estar aí presente, vários, podem mesmo falar das experiências depois, no final, que já teve aí de perda de peso e assim sucessivamente, tá? A ideia desse projeto, nesse atual momento, não é gerar estresse em ninguém. Acho que já tem muitas pessoas que já saiu da rotina, inclusive nós, coaches, vários estresses emocionais, está passando por um momento ultra mega delicado, um momento que está mais ansioso, está levando para depressão várias pessoas, não estou querendo dizer que é aqui. Então, a maneira que a gente encontra, que a gente não pode ser muito agressivo nesse momento para estabelecer um plano. Eu trouxe aí todo mundo vai ler na tela aí, Juarez, tá? Ele vai falar, ele vai fazer vocês entenderem, ele está dando a receita do bolo para vocês conseguirem conduzir para o resto da vida suas. O que se deve fazer com a alimentação. Então, ele vai estar explicando todo o caminho. E vale a pena entender isso. Se não entendeu, pode mandar mensagem no meu privado, no dele, no do Davi, no do Carlos, no do Pedro, na Jéssica e no Leandro. Nós todos vamos ser a base desse projeto, vamos estar o tempo todo disposto a ajudar vocês, tá? E a fazer a não cair. É normal, durante esses 28 dias, a gente tem que saber isso desde o começo. Errar um dia, mas você tem que pôr na sua cabeça que o ideal é não errar. Errou, bate no peito e fala: não vou errar mais, e volta a fazer de novo. Não é, porque eu errei agora uma vez, eu desisti, estou fora. São palavras que não existem. Estou fora, vou sair, vou desistir. Nós estamos fazendo um projeto bacana
para vocês conseguirem manter esses 28 dias, tá bom? Conta com a nossa participação. Eu vou desbloquear depois o grupo lá. O grupo, eu já vou pedir, não é para ficar enviando bom dia, boa noite, coisas de religião, coisas de política, coisas de Covid, nada, futebol. O grupo é extremamente para colocar ou que está tendo dificuldade, ou que está tendo algum sintoma. Rodrigo, eu estou com dor de cabeça. Carlos, eu estou passando mal, estou com diarreia. O que eu devo fazer? Porque você vai encontrar outras pessoas com as mesmas dificuldades. Nossa, eu estou ficando com muita dificuldade de cortar o doce. O que eu faço? Aqui a gente, além de nós coaches, além do Juarez, a gente tem pessoas, alunos, como a Silvana, como outras pessoas aí, que já estão acostumados com o projeto fitness e que vai ajudar muito nesse momento, com receitas, com estratégias e assim sucessivamente. Eu acho que até agora deu para todo mundo entender tudo, certo? Só fazer um joinha aí. Caso alguém não entenda, escreva lá para abrir o áudio e conversar. Então, eu mandei algumas coisas, que é uma tabelinha, que nós vamos ter todas as datas, que você vai marcando ela à medida que você vai completando. E o dia que você errar, você não vai marcar. Por quê? Nós vamos fazer um combinado. Independente, o dia que você errou, chegou no final do projeto, você vai fazer mais os dias que você errou. Sozinho, sem a nossa ajuda. Para que é muito importante grupo? Eu mesmo tenho uma disciplina de comer bem quando eu quero, mas quando eu me proponho a fazer no grupo, eu consigo muito mais do que quando eu faço sozinho. Com grupo é muito mais fácil. Você vai ver que várias pessoas vão estar passando o mesmo aperto que vocês. Então, o nosso projeto vão ser dividido em 4 semanas. Tá bom? Eu vou estar mandando isso no grupo, mas eu vou estar explicando aqui via áudio. Na primeira semana, para quem... desculpa, eu também tenho que fazer uma apresentação. Tem pessoas que não é do CrossFit Aliança, seja muito bem-vindo, que não é meu aluno. Tem pessoas do CrossFit Apollo, também seja muito bem-vindo, ou de outros CrossFit, ou que não é do CrossFit. O intuito que nós deixamos chamar pessoas que são amigos de quem são nossos alunos é para levar saúde para o máximo de pessoas possíveis. A gente propôs como educador físico, como o CrossFit Aliança, que saúde está em primeiro lugar. E tentar trazer saúde para as pessoas é o nosso passo número 1. Então, todos vocês se sintam acolhidos, todos vocês, em qualquer dúvida, pode perguntar a gente, se estiver perdido, não fique acuado. Me manda no privado, manda no grupo, tá bom? Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, eu sou coach do CrossFit Aliança, como todos os que estão aqui, como a Jéssica, que também é coach do CrossFit Apollo, como o Davi, como o Carlos, como o Leandro, como o Pedro, tá bom? E a gente vai pedir para vocês marcarem o CrossFit Aliança, o CrossFit Apollo nesse momento. Vamos dar um apoio aí para os boxes, isso não custa dinheiro, isso não custa nada. Se tiver muita marcação, que é o que a gente gosta, a gente vai tentar filtrar umas 10, 15 marcações por dia, mas não deixe de marcar, que a sua vai aparecer um determinado dia, tá bom? Então vão ser 4 semanas. Na primeira semana, isso vai ser escrito para vocês, tá bom? E vai estar esse vídeo gravado. Nós vamos cortar tudo que chama-se pão, bolo, cerveja, de bebida alcoólica só a cerveja, doce, açúcar e biscoito. Biscoito recheado, biscoito só vai aceitar o biscoito de água e sal. Pão e bolo. Existem alternativas, nós vamos mandar receitas que tem como fazer sendo fitness, saindo da ideia da farinha, do industrializado, tá bom? Não preocupa que nós vamos mandar no grupo. E também tem a Cris, que vai vender durante esse processo. Tem a Cris que vai vender durante esse processo aí o bolo, os doces fitness, que ajuda. E tem a Silvana, que também conhece muito desse processo aí, que pode estar mandando receitas. Tem a Tanit e assim sucessivamente. A Juliana.
e mais pessoas aí, tá bom? Junto nós vamos mandar para vocês. Então, a primeira semana nós vamos cortar isso. E o café vai poder usar adoçante. A comida, nós vamos alimentar normal na primeira semana, tirando essas coisas. Então, nós não vamos restringir quantidade na primeira semana. Vai comer arroz, vai comer feijão, vai comer carne, vai comer macarrão. Quem toma suco vai tomar suco e assim sucessivamente. Nós vamos restringir somente esses alimentos. Mas, Rodrigo, tinha que ser mais agressivo. Deixa eu explicar, turma. A reeducação durante essas 4 semanas vai levar todos nós a grandes resultados, tanto da saúde quanto estética. Pode confiar em mim. E não dá para ser agressivo. Tudo que a gente faz muito agressivo. Corta tudo, faz uma dieta só da proteína. Vamos ficar em jejum. Isso tudo tem uma consequência que quem vai falar depois vai ser o Juarez, tá bom? Que é meu pai, para quem não conhece. Tá bom? Ele vai explicar as consequências, ele vai ensinar as consequências e tudo. Eu não sei se... Eu acredito que 80% aqui já fez uma dieta restritiva e desistiu no meio do caminho, ou tudo que perdeu, ganhou depois de 1 mês no máximo, que é o que acontece. Tá bom? Não adianta essa ilusão, adianta você criar hábitos. É igual atividade física. Eu falo, eu nunca fiz atividade, eu vou fazer crossfit todos os dias. Esquece. Com 1 mês, você desistiu. Agora, as pessoas que começam 2 vezes, 3 vezes, vão gostando, essas permanecem por anos com a gente, que é o que a grande maioria pode relatar aí. Na segunda semana, nós vamos, e vocês vão entender o porquê que meu pai vai ensinar, nós vamos utilizar agora só alimentos com índice glicêmico baixo e índice glicêmico médio. Não vai ser mais permitido índice glicêmico alto na alimentação, tá bom? E eu vou mandar, que ele já me passou, a tabela para vocês de todos os alimentos que são índice glicêmico alto, índice glicêmico baixo, índice glicêmico médio. Tá joia? Estamos combinados? Não vai ser mais permitidos alimentos multiprocessados. Depois eu vou explicar também um pouco sobre isso. E aí nós vamos trocar o arroz normal pelo arroz integral e assim sucessivamente. Tá bom? Nessa fase. A segunda semana. A terceira semana, nós já vamos cortar produtos lácteos, nós vamos cortar todas as bebidas alcoólicas, menos o vinho. O vinho vai ser permitido todo mundo beber durante todo o projeto fitness. Por quê? Porque quem está acostumado a beber muito, ou diariamente, não tem como cortar isso da vida da pessoa. Tem como diminuir e tem como trazer para alguma coisa talvez menos calórica, que dê um efeito menor. Mas isso que vai ser permitido, gente, tem que ser permitido com bom senso e bom uso. Não adianta você chegar e tomar 6 garrafas de vinho. Não está por aí a ideia. Não, vou tomar eu e minha mulher 1 garrafa de vinho por semana. Legal, tá bom? Aqui na terceira semana, para quem quer perder muito peso, mais peso, vai optar só por alimentos com índice glicêmico baixo, tá bom? E carne somente magra, tanto na terceira quanto na 4ª semana. Então não tem muito mistério, não tem muita mudança radical na vida suas. É como o Davi falou, né, Davi? Na pandemia. E teve consequência para os nossos corpos, tanto de performance como preguiça e assim sucessivamente. Muitos devem estar perguntando, o que é índice glicêmico? Agora vai entrar aí o meu pai para falar, quem quiser pode ir para a tela dele, é Juarez, tá bom? E ele vai explicar um pouco para vocês entenderem como que vocês devem portar nesse projeto fitness, tá bom? Vamos lá, pai, pode falar aí. Ok, boa noite. É um prazer estar aqui falando para vocês, viu? Já falei em alguma outra oportunidade e hoje nós vamos falar, então, como o Rodrigo disse, sobre o aspecto da alimentação. Nesse aspecto, quando você fala alimentação, eu acho que é de suma importância que a gente considere que a alimentação saudável, alimentação equilibrada, variada,
é fundamental para as pessoas que visam, que buscam qualidade de vida, buscam saúde e buscam garantir energia para a atividade do dia a dia. Embora a gente saiba que tem pessoas que têm dificuldades de seguir uma alimentação, tá ok? Tem dificuldade de seguir uma alimentação programada, é que ultimamente a gente tem visto que tem aumentado muito a suplementação com produtos, suplementos não muitas vezes viáveis. Está tudo certo? Porque suplementos que muitas vezes não são viáveis. Por quê? Porque você busca contornar o problema de não fazer a alimentação equilibrada, você busca contornar a situação através de suplemento. E isso, muitas vezes, complica o lado de saúde. Por quê? Porque, na verdade, quem busca esse tipo de alimentação está visando, por exemplo, o emagrecimento com perda de gordura corporal. Mas qual é o problema maior de usar suplemento? Primeiro, falta de prescrição médica. É muito comum, ninguém usa prescrição médica para comprar. Segundo, a falta de um acompanhamento nutricionista. Por quê? Qual que é o objetivo dessa nutrição? Então, a gente tem que basear na nutrição, na alimentação, com base na qualidade de vida e garantir energia. O que ela busca? Tem objetivo básico: variar, aumentar o consumo variado de alimentos, reduzir gordura saturada, reduzir sal, açúcar, reduzir bebida alcoólica e aumentar a quantidade de frutas, verdura, legumes consumidos. Ok? Ô, pai, é até legal para todos aí entenderem, muitos aqui, ou quase todos, têm medo de carboidrato para emagrecimento, ou tem medo de engordar comendo muito carboidrato, e é isso aí que é bom depois dar uma então falada. eu vou fazer essa abordagem. Então, por que acontece isso? Qual é a grande causadora disso? Falta de conhecimento das pessoas. Conhecimento de quê? Conhecimento de que uma alimentação equilibrada, variada, atende toda a demanda do indivíduo, quer seja ele atleta, não atleta, ou mesmo até atleta de competição, que suplemento é uma coisa muito excepcionalmente usada. E, na verdade, está se tornando uma regra geral. E isso é complicado. Assim, é importante o seguinte: para quem quer otimizar a performance, antes dele mexer, fazer qualquer manipulação nutricional, é importante que ele tenha estabelecido um programa de alimentação adequada em termos de quantidade, em termos de variedade, para um objetivo específico dele. Ok? Recomendação. Então, vamos lá, num aspecto geral da nutrição. O que me é recomendado o consumo de energia diário? Em base, em termos gerais, a gente considera em torno de 37 a 41 quilocalorias por quilo de peso por dia. Por exemplo, um indivíduo com 70 quilos, de 37 vai dar mais ou menos 2.600 quilocalorias. Até 2.800 quilocalorias, que é a margem que ele pode variar. Dependendo do objetivo, a faixa pode ser mais ampla, pode ir de 30 quilocalorias por quilo de peso vivo por dia, até 50 quilocalorias de peso por dia. Bom, em termos de, eu estou olhando aqui, porque para ver que ponto que eu vou levantar para vocês. Uma coisa importante nessa questão de calorias. Você quer ver uma coisa preocupante? É exatamente a questão da nutrição para emagrecimento com perda de massa gordurosa. Qual é a atitude do indivíduo para fazer esse tipo de alimentação? A primeira atitude dele: consumir alimento com baixa quantidade de energia. Ele procura consumir alimentos baixíssimo em energia e gordura praticamente elimina da alimentação. E o que acontece quando ele faz isso, usa alimento muito baixo em energia? Ele tem problema de acúmulo de carboidrato no corpo, que nós vamos falar como é que acumula, e atinge fadiga muito rápido.
Conclusão, você com atividade diária sua comum, você se sente cansado, mais cansado no final da tarde, mais desanimado, porque, na verdade, você teve um esgotamento de reserva energética. Qual que seria a opção nesse momento? Ao invés de você fazer a opção com alimento de baixa energia, você pega a sua dieta que você tem programada, equilibrada, e reduz 10% a 20% da energia dela. Você fala, para aí, mas eu estou reduzindo energia, mas de uma forma equilibrada. Aquilo que você está consumindo está proporcional ao carboidrato, está proporcional à proteína, está proporcional ao lipídio. Ok? Vamos lá. Carboidrato, que você me falou. Então, a energia ficou tranquilo, de 37 a 41 quilocalories por quilo de peso corporal por dia, podendo variar de acordo com o objetivo de 30 a 50. Tá certo? E evitar fazer a restrição usando alimentos de baixo nível de energia. Use a sua dieta equilibrada, programada que você tem e faça a restrição nela de 10% a 20% da energia dela. Carboidrato. Carboidrato é um nutriente à parte. Vocês vão entender por que é de suma importância a gente preocupar com carboidrato. Primeira coisa, o nível de glicemia é fundamental para qualquer indivíduo. É atleta, não é atleta, é sedentário, não é sedentário. A glicemia é fundamental. Por que glicemia? O que eu quero dizer com glicemia? É você manter um nível mínimo de glicose no sangue. Por que você tem que manter? Porque no meu organismo, o meu cérebro, o sistema nervoso central, só utiliza glicose como energia. Então, e de onde que ele obtém essa glicose? Do meu plasma, do meu sangue. Então, eu tenho que manter um nível mínimo. Outra razão, o eritrócito, a célula vermelha nossa, não utiliza outra fonte de energia que não seja a glicose. Outra razão para manter a glicemia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ou mesmo quem faz exercício físico, da possibilidade do indivíduo desmaiar num exercício, ou mesmo se sentir fraco numa atividade, porque isso é sinal de hipoglicemia. Sabe o que é isso, desmaio? É o meu sistema nervoso central te alertando, falou, olha, vai me faltar energia, está muito baixo o nível de glicose. Então, eu vou desligar, vou me apagar, porque meu metabolismo vai lá embaixo e eu consigo sobreviver com essa energia mínima que tem aí. Mas então, vocês perceberam o seguinte, eu tenho que manter o nível de glicose no sangue mínimo. Por isso que no seu exame de sangue, você pode olhar lá, tem um nível normal de 60 a 90. Se cair abaixo de 60, é hipoglicemia. O seu cérebro vai dar sinal. Você não consegue trabalhar nessa condição. Ok? Você queria fazer uma colocação, Rodrigo? Eu pensei que você levantou o dedo. Não? Bom, então a glicemia é fundamental. Eu não estou te ouvindo. Aí. Aí. Então, pai, explica então. E para quem vem de jejum, ou você quer explicar isso depois? Não, eu vou explicar isso. Olha só, é tão importante, só para acabar o raciocínio, é tão importante o nível de glicose, que você vai me perguntar o seguinte, e no jejum? Como é que eu faço para arranjar, manter esse nível de glicose? Que eu estou queimando direto a glicose. Como é que eu mantenho? O meu fígado mantém a glicose sanguínea. É ele que armazena glicose quando eu alimento, para exatamente liberar a glicose para manter a glicemia. Logicamente que o fígado tem um limite para isso, que o limite é a reserva de glicose que ele tem, que é o glicogênio. Então, quando eu me alimento, o que o meu organismo faz? Ele sabe que vai precisar manter a glicemia. Quando eu alimento com carboidrato, sobe a insulina. Lembra o hormônio insulina? Ela sobe. E o que acontece nesse momento? Aumenta a captação de glicose pelo fígado e pelo músculo. Então, eu aumento a minha reserva de glicose na hora que eu tenho abundância de carboidrato. Lembra que eu estou consumindo uma dieta equilibrada. Nós vamos falar o que é dieta equilibrada na frente. Então, eu estou conseguindo... Você vai falar? Ótimo. A gente entendeu. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. A pessoa que está em jejum, ela vai tirar lá do fígado. Isso, E a massa magra, ela não é comprometida?
Com certeza. Então, é o seguinte, se você entrar em jejum, você chega... Vamos falar de manhã. Você acordou de manhã, você passou de um período de jejum. Seu nível de carboidrato de reserva está reduzido. Conclusão, desculpa, se você for fazer alguma prática esportiva, quer seja em academia, quer seja andar de bicicleta, jogar futebol, em jejum, você vai alcançar a fadiga muito rápido. Por quê? O seu corpo vai dar o sinal. Se você começa a fazer atividade, você demanda queima de glicose. Ela não pode abaixar de determinado nível, mas meu músculo está captando glicose. Então, quando chega no limite, eu vou chegar à exaustão, porque ele gastou o glicogênio dele, que é a reserva de glicose dele, e não pode tirar do sangue, porque o sangue está no nível mínimo de hipoglicemia. Então, atinge a fadiga. A fadiga é até um sinal do meu corpo me preservando, entendeu? Então, de manhã, quando você acorda, qualquer atividade, é importante que você consuma carboidrato. Por quê? Para você repor o carboidrato que foi gasto durante a noite. Você repor o glicogênio do fígado, que lembra, se alimentou, a insulina subiu, o fígado aumenta a captação, o músculo, para, durante o jejum, durante o intervalo entre as refeições, o fígado manter essa glicemia. Agora, para você ver, olha só, e se o jejum for prolongado? E se o fígado não der conta de manter a glicemia? Pela glicose, reserva de glicose, sabe o que ele vai fazer? Vai deslocar outro nutriente para produzir glicose. O que ele vai deslocar? Aminoácido. Ele vai deslocar aminoácido, vai haver degradação de proteína para ele usar aminoácido para produzir glicose. Lembra que glicose é a minha prioridade metabólica por causa do cérebro. Então, conclusão, o que eu começo a pensar? Que, entre outras finalidades, manter nível de glicose é importante para preservar a musculatura, que eu preservo proteínas, senão eu vou gastar aminoácidos para produzir glicose. Ok? Então, deixa eu só resumir aqui, pai, com palavras mais simples. O que ele quis dizer é o seguinte, até agora. O corpo precisa de carboidrato. O carboidrato é o que faz o funcionamento do cérebro e do eritrócito, célula vermelha. Você parou. Congelou a sua imagem. Um carboidrato, certo? Eu comecei a te ouvir, vai. Performance. Quem precisa melhorar a performance pode ficar em jejum? De jeito nenhum, é isso que eu estou falando. Minha internet está ruim? A internet sua está ruim, está picando. Por isso que eu falei o seguinte, deixa eu ver lembra? aqui. Por que é ruim? Por que é ruim para quem está preocupado com performance? Então, o atleta que está preocupado com o desempenho dele, ele tem que preocupar o seguinte, antes de ele fazer qualquer manipulação nutricional, ele tem que ter estabelecido um programa de nutrição adequado para ele mexer. E entendendo que carboidrato é fundamental para ele manter a atividade dele. Ah, tá mas o meu organismo pode usar outras fontes de energia? Tem o ácido graxo da gordura? Pode, mas não tem o mesmo efeito, a mesma finalidade que tem o carboidrato, que é manter a glicemia. Agora, qual é a exigência que eu tenho de carboidrato? É muito simples. Você tem uma demanda energética total, não tem? Que é de 37 a 40 quilocalorias por quilo de peso por dia. 60, 70, por regra geral, 60, 70% da energia tem que vir do carboidrato. Aonde que eu vou conseguir essa informação? É aquilo que o Rodrigo falou no início. Eu passei uma tabela para ele que tem os alimentos, que tem a quantidade de carboidrato em cada um deles. Então, a quantidade de carboidrato que eu vou ter que fornecer na minha dieta equilibrada tem que corresponder a 60, 70% no mínimo da minha energia consumida. Exatamente para preservar essa glicemia. Desculpa, ficou claro isso ou não? Ficou. Então, vamos com palavras simples. Só para... Tem que ser bem mais resumido isso aí. Tá. Tem que comer carboidrato, 60% a 70% da sua
dieta, independente se é para ganho de peso, perda de peso ou performance, tem que ter essa energia do carboidrato. Oi? Independente. Se ela quer, lembra que quando eu falei assim, você quer perder peso, não usa alimento baixo em energia, não. Pega a sua dieta equilibrada e reduz 10, 20% dela. Mas eu estou consumindo carboidrato e ele está na proporção adequada. Eu reduzi a energia, mas o carboidrato continua 60%, 70%. Por isso que é importante eu basear na restrição da alimentação equilibrada, não então, gente, alimento baixo em energia. Eu vou resumir para vocês. Eu peso 100 quilos, estou dando um exemplo. Eu vou ter que fazer uma conta de... Você falou 4.100 quilocalorias. Ele fez as contas lá, deu 4.100 calorias. Eu vou pegar 70% desses 4.100 e consumir de carboidrato. 2.500. Tá bom? Só que se eu quero perder peso, eu tenho que tirar 20% dessas calorias, desses 4.100. Vai para 3.200. Tá bom? Então eu vou me alimentar 3.200 calorias, sendo que dessas 3.200 calorias, 70% é carboidrato. 2.000 calorias. Isso não sou eu falando, isso não é ele falando, são os estudos. Jejum, você vai perder massa magra. Vai, com certeza. E quem prioriza pôr só proteína na comida? Olha só, então proteína, vamos lá em proteína. Proteína eu faço questão até de falar para vocês entenderem que a demanda é diferente. Por exemplo, um indivíduo sedentário, ele não precisa consumir mais de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Já o indivíduo ativo, que faz alguma atividade física, ele tem que consumir de 1,2 a 1,4 gramas por dia. Já aquele indivíduo que quer hipertrofia, que faz o exercício de força, ele tem que consumir até 1,8 gramas de proteína por dia. Ok? Agora, em isso termos por de quilo proteína... corporal, galera. Tá entendido? Não. Tá. Agora, qual que é o problema de proteína? A gente sabe que há uma correlação positiva entre consumo de proteína, diga-se aminoácido, com massa muscular. Então, se eu quero crescer massa muscular, a ideia que eu tenho é que eu consuma mais proteína. Mas não é bem por aí, não. Por quê? Se eu consumir excesso de proteína, o que seria excesso? Extrapolando, no caso aqui, esse limite que eu coloquei para cada um, para sedentário 1,2 gramas, para o ativo 1,4, para o que está fazendo exercício de força 1,8, eu posso causar problema de saúde. Causar o quê? Cetose, gota, excreção aumentada de cálcio, problema ósseo, sobrecarrega o fígado e os rins. Então, o indivíduo, principalmente indivíduo, que tem histórico na família de algum problema renal, algum problema hepático, não pode definitivamente usar esses suplementos. Desde que... Não é bem não usar o suplemento, ele pode até usar, mas para usar o suplemento, tem que respeitar o nível de 1,8, igual eu falei, no máximo. Não ultrapassar esse limite. Tá, e quem é vegano? Não, o vegano, na verdade, o vegano é um pouco diferente. Eu não olhei a questão de proteína de vegano. Vegano, eu só tenho ideia de uma coisa. Cálcio, para ele, é problema. Ele tem que aumentar o consumo de cálcio. O vegetariano que é de 1,3 a 1,8, é similar o de praticante de exercício de força. O vegetariano. E, logicamente, que o vegetariano tem outras condições. Ele tem menos creatina no músculo, ele tem menos expressão de hormônio, testosterona e GF1. Então, a hipertrofia no vegetariano, o problema desse hormônio, testosterona e GF1, ele deposita menos proteína, a hipertrofia dele é menos acentuada do que no onívoro. Ok? E lipídio. Então, a proteína ficou essa quantidade estabelecida. Eu acho que todo mundo entendeu. Lipídio. Então, vamos entender. Proteína, para quem é sedentário, é 1 ponto... É 0,8 a 1,2 no máximo, grama de proteína por quilo de peso vivo por dia. Ativo, de 1,2 a 1,4 gramas de proteína por quilo de peso.
o de resistência, que faz exercício de resistência para hipertrofia. Lembra que eu digo resistência e hipertrofia. Então, eu aumento o aporte de 1,3 a 1,8. Mas não há vantagem nenhuma. Não há vantagem nenhuma eu consumir proteína acima de 1,8. Eu não tenho aumento de hipertrofia por causa disso. Muito pelo contrário, eu vou causar dano na saúde. É aquilo que eu falei, cetose, gota, é uma série de problemas. Gente, onde que a gente quer chegar nisso? A gente quer quebrar alguns tabus que, independente do segmento alimentar que você quer seguir, essa é uma base de proteína, carboidrato e gordura. Gordura. Porque gordura também é extremamente importante pelo seguinte, que a ideia nossa que olha sempre assim, perda de peso, redução de gordura, eu vou reduzir, eliminar a gordura da minha dieta. Não é bem por aí, não. Nós temos uma exigência mínima, isso aí é para atleta e não atleta. É 1 grama de ácido graxo de lipídio por quilo de peso corporal por dia. Não mais que 1 grama, que ela vai representar aí de 20% a 25% da energia consumida. Por que eu preciso consumir gordura? Porque eu preciso consumir gordura de qualidade, porque senão eu posso ter problema até na deposição de proteína. Por quê? Vitamina lipossolúvel, lembra? Depende de gordura na dieta. Eu posso ter deficiência de vitamina lipossolúvel e posso ter problema com proteína. Por quê? Se eu abaixar demais a gordura, não fornecer a quantidade de energia que é de 20% a 25% da gordura, eu posso ter problema de perda de não conseguir hipertrofia muscular que eu desejo, porque eu não vou ter o aporte de energia. Quando eu não tenho o aporte de energia suficiente, o que eu faço? Meu corpo vai usar aminoácidos como energia. Se faltar, olha só, quando eu dou suplemento proteico, se faltar energia não proteica para eu depositar aquela proteína, o meu organismo não guarda a proteína igual ele guarda o carboidrato. Ele elimina o aminoácido. Aí o que vai? Para eliminar, ele tem que eliminar a amônia. Vai ter que sintetizar a ureia, vai sobrecarregar. Opa, mas aí eles já não vão entender, não, pai. O que ele está querendo resumir, que senão não vai, isso aí se você entrou mais detalhado. O que ele está resumindo é o seguinte: a deficiência de alguma coisa leva a consequência a outras. Então, não adianta você reduzir sua alimentação toda, você pode até ter perda de líquido, mas você não vai ter perda de gordura, você vai ter perda de massa muscular e etc. Então, isso gera consequências. E tem a questão das vitaminas, que são importantes. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: todos nós aqui que estão querendo propor a fazer uma reeducação alimentar, temos que fazer esse cálculo individual de calorias por dia, de carboidratos ingeridos, gordura ingerida e proteína. Aí vai estar balanceado. Porque muitas pessoas não percebem, mas chega para a gente e fala assim: nossa, Rodrigo, você é muito melhor do que outra pessoa. Talvez eu estou com muito mais energia do que ela, não que eu seja melhor do que ela. Talvez minha alimentação esteja muito mais controlada que a da dela. Entendeu? E se você for pegar quem segue com o nutricionista, se você começar a fazer tudo isso que ele está ensinando, você vai ver que vai basear certinho no que o nutricionista passa. A Jéssica mesmo aí pode comprovar, ela até entendeu, né, Jéssica? Um pouco da alimentação dela, ela não entendia o porquê depois de 1 hora de atividade ela tinha que tomar suco de uva, ela não entendia o porquê que ela alimentava tal alimentação antes e tal depois. Isso aí tudo meu pai já explicou individualmente para nós, com outra linguagem mais técnica, explicando tudo como funciona o corpo. Mas é muito importante vocês entenderem isso. Por que entender isso? Isso vai ajudar a conduzir a tudo que nós estamos propondo aqui, em todas as fases. Então, se você não é do tipo da pessoa que quer, nesse projeto, perder peso, você não precisa reduzir 20% da alimentação. É só você fazer aquela conta que ele ensinou. Se você quer perder o peso com saúde, com saudável, sem ser desgastante, sem perder performance, é só fazer essa redução de 20%. E se alimentar bem, gente, não tem mistério. É tirar alimentos com índices glicêmicos altos e assim sucessivamente, açúcar,
farinha, que vai dar resultado no corpo de todos nós. Eu acho que a ideia é trazer para vocês uma forma menos agressiva e que todo mundo vai conseguir conduzir para a vida. Por mais que você saia um pouco, você consegue retornar. Tem mais alguma coisa, pai? Deixa eu só fechar. Então, eu vou fazer uma proposta de alimentação para a pessoa ter ideia como é que isso funciona. Isso aí. Por exemplo, nós falamos da importância do carboidrato. Eu acordei de manhã, estou em jejum. Meu carboidrato, a reserva está reduzida, porque eu precisei, meu fígado, jogar glicose no sangue. Mas ficou uma dúvida que eu não esclareci para você. O glicogênio do músculo, o músculo não joga glicose no sangue, viu? O músculo é para gasto, a glicogênio dele é para gasto dele energético. Ele não libera a glicose no sangue, só o fígado, ok? Então, de manhã, antes de qualquer atividade, não precisa ser que eu falei atividade física na academia. Qualquer atividade, bicicleta, futebol, qualquer outra, eu tenho que fazer uma alimentação à base de torrada, biscoito, água e sal, maisena, cereais integrais, granola, aveia, quinoa, flocos de milho, frutas, suco de frutas. E o consumo de carboidrato que a gente vê aqui é fundamental para você manter a sua atividade. Agora, o seguinte, eu tenho atividade para executar, um programa de atividade física para executar. O que eu tenho que fazer? 3 a 4 horas antes do meu exercício, aí eu já não estou falando daquele exercício que você faz lá pela manhã. É um exercício programado. Você tem que fazer uma refeição. E a refeição com base naquilo que o Rodrigo já deu a dica. Não devo usar ingredientes que tenham um índice glicêmico alto. Sempre índice glicêmico baixo ou médio. Não alto. Eu vou explicar depois por que eu não alto. E eu vou dar um exemplo de uma refeição para vocês entenderem. Porque vocês podem bolar a refeição que for com base nas tabelas que o Rodrigo vai passar para vocês. Por exemplo, uma refeição 3 a 4 horas antes, beterraba cozida, uma escumadeira, tem mais ou menos 8 gramas de carboidrato. Cenoura cozida, uma escumadeira, 12 gramas de carboidrato. Macarrão ao sugo, 5 escumadeiras, 120 gramas de carboidrato. Filé de frango, uma unidade média. Suco de laranja com acerola, 300 ml. Salada de frutas, 5 colheres de sopa. Total de carboidrato, 205. Então, eu faço esse cálculo com base nisso que eu estou te falando, que ele vai passar para você. Essa é uma refeição que eu faço 3, 4 horas antes. E meia hora antes do exercício, eu faço um lanche. Qual é uma proposta de um lanche, por exemplo? 2 fatias de pão integral com geleia, que dá 42 gramas de carboidrato, e uma taça de salada de fruta, que daria 20 gramas. Então, dá 62 gramas de carboidrato. Carboidrato com baixo índice glicêmico médio. Por que essa preocupação? Porque se você consumir nesse tempo carboidrato com alto índice glicêmico, o alto índice glicêmico tem um estímulo muito rápido de produção de insulina, ela aumenta muito rapidamente. Esse aumento de insulina muito rapidamente é incompatível com a atividade física, porque o que faz? Faz o músculo fazer captação de glicose e pode causar hipoglicemia, que a gente chama hipoglicemia de reboque. Então, você atinge a fadiga, porque você vai entrar em hipoglicemia em função do estímulo que você deu com o excesso de produção de insulina. Ok? Agora, quando ele fala fadiga, gente, ele está falando que diminui a performance. Se diminuir a performance, você não vai conseguir ter o resultado de perda de peso. A mesma coisa eu posso considerar o seguinte, mas se o meu exercício for prolongado, mais de 1 hora, se você tiver exercício prolongado mais de 1 hora, é fundamental que você consuma carboidrato durante o exercício. Só que aí já é diferente. Por quê? O que eu quero com esse carboidrato, consumo de carboidrato aqui durante o exercício? Eu quero para me ajudar a manter a glicemia e poupar o glicogênio do músculo para eu ter mais energia para pegar o exercício além de 1 hora. Porque senão eu esgoto antes.
Agora, qual tipo de carboidrato? Aqui já é alto índice glicêmico, porque eu quero reposição rápida do glicogênio, quero manter rápida a glicemia, ok? Então, eu utilizo Deixa eu só maltodestrina. explicar para ele. Então, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que após 1 hora, por exemplo, a Jéssica treina 3 horas por dia. Então, ela pode falar aí para vocês. Dá 1 hora de treino dela, ela interrompe, toma um suco de uva, que é alto índice glicêmico, puro açúcar, e volta para fazer as atividades, que senão ela não dá conta. Então, isso, gente, é só para a mais que 1 hora de atividade. Ah, vou fazer 1h05, alimentação normal. Ah, vou fazer 2 horas. O ideal era parar 1 hora, justamente para evitar esses desvios energéticos. Quando ele fala, o músculo precisa da energia dele. Ele não pode ser jogado para a energia do cérebro. Porque senão você não está tendo o benefício que precisa, entendeu? Espero que esteja entendendo aí. Mas se ele demandar a glicose do sangue, ele não pode abaixar para hipoglicemia, vai a fadiga e vem logo. Esgotou o glicogênio muscular e ele não tem onde pegar mais glicose, porque está no limite mínimo. Então, o seu organismo... Então, a fadiga, na verdade, é o seu organismo te dando um alerta. Está na hora de você maneirar. Agora, e tem o consumo pós-exercício. O pós-exercício, você pode consumir de 0,7 a 1,5 grama de carboidrato. Qual que é, por quilo de peso, né? Qual que é o X do problema de consumir carboidrato pós-exercício? Que deve ser feita essa alimentação dentro do período de 4 horas após o exercício. Não deixar passar de 4 horas, que o efeito é outro. Por que deve ser imediatamente depois do exercício? Porque imediatamente após o exercício, a formação do glicogênio é mais rápida, porque as enzimas de formação estão em atividade alta depois do exercício. Depois de 4 horas, ele diminui. Então, a reposição da minha reserva de glicogênio pós-exercício tem que ser rápida, dentro de 4 horas no máximo, ok? Tá bom. Pai, então vamos resumir isso aí para acabar, porque senão fica muita informação, fica bem complicado, eu acho, para a cabeça desse pessoal aí. Então, é importante comer carboidrato, certo? Tem que comer carboidrato. Carboidrato tem que ser de 60% a 70%, regra geral da energia. Cuidado para não fazer programa de emagrecimento com redução de gordura, não reduzindo só a alimentação, usando alimentos de baixa energia, deve-se cortar isso. Proteína, depende se ele é sedentário, se ele é ativo, a finalidade que ele quer. E cuidado com o suplemento. Se eu consumo suplemento de proteína, tem que ser dentro do limite estabelecido. Porque se eu puser em excesso, pode prejudicar a saúde. E não deixar de ter gordura, um mínimo de lipídio de gordura na dieta, que é 1%. Porque eu preciso da gordura também como energia. Senão, pode me dar deficiência de vitamina lipossolúvel e até por falta de energia. Pode falar, Rodrigo. Eu sei que, turma, que fica um pouco confuso, mas essa ideia, eu quero que vocês... Para que eu trouxe ele? Para ele explicar isso para vocês. É porque eu vejo muito aluno assim, eu prefiro fazer a aula em jejum, eu me sinto melhor, eu me sinto mais forte, eu me sinto com mais energia, porque talvez você se sinta com mais energia porque você não está sabendo alimentar o que era para ser alimentado antes da atividade. Não porque talvez um alimento que você esteja comendo não te faz bem e você julga que jejum é melhor. Segundo, independente, se for para ganho de performance, se for para ganho de hipertrofia, se for para queima de gordura, tem que ter uma alimentação balanceada, tanto de carboidrato, proteína e gordura. Esqueça isso, que eu vou comer só carboidrato, ou vou comer só gordura, ou eu vou comer só proteína. Não tem como. Quem vai ter consequência vai ser seu corpo, a sobrecarga. Então é isso também que ele mostrou de forma um pouco mais técnica. Ele não fala, eu pedi ele para não colocar palavras muito difíceis, mas alguma coisa não tem como não falar, que senão ele nem consegue abordar o que ele tem para falar. Espero que todo mundo tenha entendido isso. Quem não entendeu pode perguntar para nossos coaches, tá?
pode perguntar para ele também, eu passo o WhatsApp do pai, pode conversar, bater um papo com ele, ele adora, ele está aqui para ajudar. Tem nutricionista aqui nesse grupo, pode conversar diretamente com ele, né, pai? Tem educadores físicos igual a Michele, igual outros, que pode também conversar com ele, tirar alguma dúvida, ou com a gente mesmo. Então é muito importante quebrar esse paradigma, muito importante quebrar essa ideia de eu não posso comer carboidrato. Acho que todo mundo morre de medo. Você não pode comer carboidrato ruim. O carboidrato bom pode, sim. Entendeu? Não só pode, como deve. Deve. Tudo influencia. Só que se eu entrar muito nesse detalhe, por exemplo, se você diminui seu nível de massa magra, você diminui seu metabolismo. O que é diminuir metabolismo? É a queima de energia. Então, quem tem mais massa magra, mais músculo, queima gordura mais rápido. Chega num ponto sua de perda de peso, que se você não tiver quantidade de massa magra, não adianta, você não vai queimar aquelas gorduras localizadas. Então, isso tudo é um processo que uma coisa leva a outra. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Então, nós estamos aqui, todos os coaches. Se você tem alguma dúvida, manda seu peso para nós, que a gente calcula a quantidade de energia que você deveria estar consumindo por dia. E se você não sabe também, para perda de peso, como diminuir 20%, manda para nós a sua conta que a gente faz para vocês, para diminuir esses. Não fica com vergonha. E questão de carboidratos e tudo, eu vou mandar tabela para vocês não ficarem perdidos. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar, pai? Só complementar. Isso aqui que nós abordamos foi caráter geral. Carboidrato 60-70, energia 37-41 por quilocal, por quilo de peso. Agora, entenda o seguinte, a nutrição é individual. O indivíduo ele é único. Ele tem um metabolismo único, ele tem necessidade única. Então, é importante que o meu amigo está usando essa dieta, eu vou usar essa dieta. Não é bem assim. É isso que o Rodrigo falou. Você tem o seu peso, você tem o seu objetivo, e é com base no seu peso e com o seu objetivo é que você define a sua dieta. Agora, uma coisa ficou, que eu acho que ficou claro para vocês, que precisa ficar claro. Não existe nutrição que possa eliminar qualquer desses nutrientes. Carboidrato, proteína e lipídio. É fundamental. Nós nem levantamos o problema de hidratação. Hidratação não precisa nem falar. Vocês sabem que é de suma importância a hidratação. Ok? Eu agradeço, viu, Rodrigo, a oportunidade. Foi um prazer falar para vocês. Para quem não sabe, eu sou professor, fui professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa. Então, eu fico muito à vontade de falar com vocês e é prazeroso para mim. Pode mandar, quem tiver dúvida, pode mandar para o WhatsApp, o Rodrigo vai passar. Boa noite para todos vocês. Cuidado, Obrigado, se cuidem. Obrigado, Juarez. Então, turma, eu acho que pode sair já aí, pai, se quiser. Vou sair. Eu acho que já ficou bem entendido para vocês aí. Se não ficou... Alguém queria fazer alguma pergunta, Rodrigo? Pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não. Então tá bom. Se quiser também pode mandar depois para a gente. Todas essas contas que ele passou, a gente escreve no grupo do projeto para vocês, tá bom, gente? Nós estamos aqui, todos os educadores, para ajudar vocês, tá? É essa forma que ele falou ali que nós vamos tentar conduzir. Por exemplo, você viu ele falando de bolacha, biscoito, aí a gente pode tirar o biscoito por outro tipo de carboidrato. Eu acho que essa é a ideia. É trazer os carboidratos com menor índice glicêmicos e não industrializados. Se a gente cortar, turma, o industrializado, tá dando para ouvir? Se a gente cortar um industrializado e balancear a alimentação, você pode ter certeza que todo mundo vai sair satisfeito dessa, sem sacrifícios enormes. Tá bom? Agora, outra coisa. A Jéssica, por exemplo, durante essa quarentena, eu, ela, todos os coaches e todos vocês,
nós diminuímos a quantidade de energia que a gente está gastando durante o dia. Então, cuidado para você não achar que você está no nível de hipertrofia, cuidado para você não achar que está no nível de atividade muito alta. Ah, mas eu morri fazendo a aula. Mas durante seu dia todo, você não está praticando tanta atividade. Às vezes você está muito sentado em home office, você não está gastando muita energia. Então, é importante, talvez, essa redução para todo mundo de 20% dessa energia, tá bom? Acho que essa é uma coisa que a gente tem que buscar todo mundo. Então, valeu, um beijo, obrigado pela presença de todo mundo, Jéssica, Michele, Leandro, Anne, Davi, Igor, Silvana, Pedro, Carlos, Lucas, Brenda, Rodrigo. com a amigona aí, Pedro, Rodrigo. Franciele, Virgínia, Charles, Fabiana, Yasmin, Aline, Tiago, Daniel, Nádia, Camila, Leila, Enzo, mulher do Enzo, Márcia, Idaliane, Camila, Rita, Fernanda, Renata, Fábia, Ana Paula, Raíssa, Grazi, Érica, Edmar, Breno, Bruna, Márcio Câmara, Natália, Cíntia, Rubens, Rodrigo Prado, todo mundo, aquele abraço. E vamos meter bronca nesse projeto aí. E todos os coaches aí vão dar um aviso para vocês aí, Pedro. Então, só falar rapidinho, me colocar à disposição de vocês. 24 horas, a hora que vocês quiserem me mandar mensagem, eu estou 100% disponível para vocês me mandarem qualquer ajuda que vocês precisarem, quanto a fazer a conta, quanto a ver o que comer dentro dos macronutrientes, né? E eu só queria dizer, assim, a base de tudo que ele falou, a gente trabalha sempre, nosso corpo vai sempre estar catabolizando. A nossa ideia no projeto é a gente conseguir se nutrir de forma que a gente consiga ter mais anabolismo que catabolismo. Então, a gente vai, no balanço, perder mais, né, de gordura do que... Então, a gente vai estar ganhando mais massa no final das contas, né? Essa é a ideia. Por isso que a gente tem que se alimentar dessa forma. Não complica muito, Pedro. Vambora. Não estou complicando. Jéssica, fala aí. É isso. E é isso aí Turma, mesmo. Obrigado. Primeiramente, deixa eu falar, Pedro, minha vez. Primeiramente, quero falar que eu estou muito feliz com a quantidade de pessoas que estão no projeto, porque deu muito mais do que a gente estava esperando. Então, assim, é muito gratificante saber que vocês estão querendo mudar, vocês querem entrar nesse projeto e a gente também vamos entrar de cabeça, vamos mergulhar de cabeça junto com vocês, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode perguntar, que todos nós estamos para ajudar você. Outra coisa, eu vou estar dando a aula online de bumbum durinho, então quero toda a mulherada comigo. Bora! Meu parceiro de Squarebird. Satisfeito aí com a presença de todo mundo. Pode contar comigo, com todos os coaches. Estamos aí à disposição de vocês, 24 horas. Pode mandar mensagem qualquer horário que a gente vê. Estiver disponível, nós vamos estar dando essa assistência para vocês. E conto com a presença de todos aí nas aulas de Quadribone, hein? Vamos fazer uns abdominais bacanas aí com a turma aí. Eu e o Carlos vão estar no Quadribone. Não, deixa o Carlos fechar. Davi? Bora. Boa noite. Vou delongar muito não, para não ficar mais longa essa reunião aí. Seguinte, só quero falar um negócio. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, tá? Mas a gente quer que... Nós queremos que vocês saibam que a gente vai estar sempre com vocês. E outra, só um recadinho que eu anotei aqui. Tudo que vem fácil, vai fácil. E não é esse o objetivo. O objetivo nosso é que isso se torne um projeto para o resto da vida de vocês. Beleza? É isso aí, tamo junto. Aquele abraço. Carlos, finaliza aí. Para quem não me conhece, sou o Carlos Giacometti, coach aí com o pessoal. Como o Davi tu disse, acredito que não vai ser fácil mesmo. Nós estamos num momento de isolamento, então tudo que a gente tentar fazer agora vai ser mais difícil, mais complicado, vai ser normal, tá? Mas todos estamos juntos com vocês e precisando de mim. Eu só não sou tão bonzinho quanto o Pedro, não. Precisa me ligar. Eu vou estar à disposição 24 horas. Não precisa me ligar de madrugada, que eu não vou mandar mensagem para ninguém. Não, tá? Pelo amor de Deus, isso manda pro Pedro, beleza? Turma, mas durante aí,
O dia normal, tamo junto. Se o Carlos atender de 8 da noite pra frente, ele apanha em casa. Detalhe. Eu demoro um pouquinho para responder, eu respondo. O Pedro é safado. Coisa de 2 anos, do 3. Ô, Carlos, só repete seu sobrenome. Complicado. Carlos Giacometti. Tá bom, Giacometti. Eu acho que... Aqui. Então, o que eu quero agradecer a todo mundo pela confiança na gente. Nós já estamos... Eu fiquei esses 5 dias... o dia inteiro por conta desse projeto. Anne, não vai ser fácil, né, Anne? Sua Coca-Cola que eu tirei da primeira semana, eu lembrei de você. Mas vamos todo mundo se esforçar. Todo mundo percebeu que basta, não dá mais. O corpo de todos nós já mudou. Não tem mais o que falar. É ansiedade, é a crise, todos nós estamos passando pela mesma merda, tá bom? Tá uma merda para todo mundo, vou ser sincero, não falo. Quem está trabalhando em home office está com salário em dia, está trabalhando o dobro. Quem não está trabalhando o dobro, está fudido igual eu, que não estou trabalhando igual o Jéssica, igual o outro. E assim sucessivamente, está todo mundo nesse clima de estresse, de pressão, de ansiedade, de querer convívio. Mas vamos junto nesse barco aí e vamos atravessar essa maré aí. Beleza, galera? Segunda-feira a gente começa, já vão fazendo as compras. A Cris... é uma pessoa que eu já comi muita comida fitness dela, vai estar fazendo comida balanceada a R$8. Então, quem quiser, almoço a R$8, gente. Tá bem barato, eu acredito, né? Quer dizer, um projeto de 20 dias, R$160. Se você vai no supermercado, eu gasto mais que isso. Então, é isso. Quem não puder, faça em casa bonitinho. A gente vai lançar a receita e a gente conta com todo mundo aí. Valeu, turma! Bora!